Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficult. Eu sou o André Carini e estou trazendo mais uma edição do Contraficast para vocês. E hoje a gente vai fazer uma edição especial sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente tem aqui para participar desse Contraficast, como prometido no último que a gente fez, a gente vai falar disso já já, a Bia Garbolini, que é secretária de Juventude da Contraficult e também membro ou membra? Não sei se a gente flexiona gênero nesse sentido. Olha só, a gente ensaiou direitinho isso, assim. Bom, enfim, ela faz parte do coletivo LGBTQIA+, da CUT também, e vai falar sobre esse mês do orgulho LGBTQIA+, e sobre a campanha da diversidade que a Contraf está lançando justamente nesse mês do orgulho LGBTQIA+, que serve para quê? Qual é o objetivo? Justamente dar mais visibilidade aos trabalhadores e trabalhadoras LGBTQIA+, da categoria bancária. Então, seja muito bem-vinda, Bia. Ensaiamos direitinho do membro e membra, né? Muito. Obrigada, André. Vamos começar falando sobre a campanha que inclusive está aqui no nosso, vou pedir para deixar aqui, né? Está aqui. A campanha Equidade, Diversidade e Inclusão, com respeito à liberdade, com diversidade e à democracia. O que é essa campanha, Bia? Então, na verdade, essa campanha, ela foi formulada para ser um grande guarda-chuva, assim, né? A ideia é a gente falar sobre diversidade no seu aspecto mais amplo, né? Então, é sobre a população LGBTQIA+, mas também é sobre as pessoas com deficiência, também é sobre as mulheres, também é sobre combate ao racismo, né? Então, ela tem aí uma ideia mais ampla, né, da gente trazer uma campanha unificada, e aí, assim, né, em cada data, em cada momento que a gente puder fazer né, a recordação aí que existe essa população, ela é vulnerável por esse motivo, né, enfim, e a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, aí a gente, né, traz essa campanha. E não só nas datas comemorativas, né? A ideia é falar disso no sentido amplo o tempo todo, como a gente fez agora na nossa última mesa de negociação sobre diversidade, pertencimento e inclusão, junto à FENABAN. Eu vou te perguntar sobre essa mesa que aconteceu no dia 30 de abril, antecedendo inclusive o mês do orgulho LGBTQIA, mas eu só queria fazer aqui uma parte, um parênteses, que você fala sobre datas específicas, não só sobre datas comemorativas. Elas existem como o mês do orgulho LGBTQIA+, como o mês internacional das mulheres, o mês de combate ao racismo, que é novembro, enfim, essas datas elas existem, na verdade, elas não são, vamos dizer assim, não são específicas. A visibilidade, né, para as causas dessas populações minorizadas, ela é permanente sempre, principalmente pelo movimento social e pelo movimento sindical, os movimentos sociais e o movimento sindical. Mas essas datas elas servem como vamos dizer assim, um up, né, para dar ainda mais visibilidade como assim, se você for desenhar na sua cabeça, assim, você gira uma manivelinha para dar mais corda ali. Exatamente, Para falta, né? combustível ali, né, Uhum. na visibilidade que essa população precisa. Por exemplo, setembro, né, a gente tem a visibilidade das pessoas com deficiência. Então, são datas que, assim, é isso, a gente está falando sobre isso o ano todo, o tempo todo, né, mas são datas que são importantes para dar esse gás aí, digamos assim, nesses temas que são muito importantes e precisam estar aí o tempo todo sendo discutidos. Sim, a luta diária, mas nesses meses ou nessas datas específicas, as atividades, principalmente do movimento sindical, elas se intensificam. A Contraf, por exemplo, tem essa campanha. Todos os sindicatos agora ligados à CUT, a Contraf é ligada à CUT, vão fazer atividades especiais nesse mês de junho, né, o mês do orgulho LGBTQIA+. E a Contraf está fazendo essa campanha, dando o pontapé inicial nessa campanha, dando start aqui nessa campanha, que, conforme a Bia já explicou, não é só para a população LGBTQIA+, mas é para todas as populações minorizadas. Já explicou o que é a campanha, ela falou também da mesa de diversidade, eu queria que você contasse. O movimento, vamos começar já por esse tema. A gente tinha prometido aqui, só para quem está nos acompanhando, eu fiz um Contrafcast com a Bia para rádio, né? Não em vídeo, a gente fez em áudio recentemente, no fim do mês de abril, né, que era o Dia Internacional contra a Homofobia, de luta contra a homofobia, está disponível inclusive no nosso canal do Spotify, para você ouvir. A gente tinha prometido falar sobre
alguns assuntos que a gente vai trazer aqui, como a gente vai falar sobre Lady Gaga, a gente vai falar sobre Madonna, a gente vai falar sobre Lineker, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas vamos começar agora, já fazendo a sequência aqui com a questão do trabalho. O que foi discutido nessa mesa de diversidade no dia 30 de abril? Como é que foi essa, Elza? A ideia dessa mesa, ela é parte de um calendário permanente de negociação, né, sobre esses temas. E a ideia foi trazer mesmo os resultados, os retornos por parte da FENABAN, né, sobre os avanços que a gente conquistou na nossa última campanha nacional, né? A gente teve grandes avanços na nossa convenção coletiva de trabalho, né? Então, é sempre importante reforçar, né? O compromisso dos bancos pelo repúdio, né, a qualquer forma de discriminação contra a população LGBTQIA+, a implementação de canais de apoio, canais de denúncia, né, que vão aí ser com uma equipe que seja treinada, com uma equipe que seja já voltada para isso. A gente cobrou muito dos bancos, inclusive nessa mesa, que essas equipes também sejam diversas. Né? A equipe que for fazer o atendimento, por exemplo, da denúncia de uma pessoa trans, ela tem que, no mínimo, contar com uma pessoa trans. Sim. Né? Para que essa pessoa saiba como acolher, como encaminhar, enfim. A gente cobrou também que se crie um protocolo, né, para que se receba essas denúncias e também, por exemplo, em caso de violência de terceiros, né, que a gente vem falando muito sobre isso também. Muitas vezes a violência ela não está só entre os níveis hierárquicos ali no local de trabalho. Muitas vezes numa agência bancária a violência vem de um cliente. Colega também, né? Pode ser um colega, mas vem também de um cliente, vem de pessoas que estão ali externas, né, a esse ambiente de trabalho. Então, a gente cobrou, né, que os bancos estabeleçam também um protocolo de atuação para esses casos, né? A gente teve aí várias denúncias de casos de racismo, inclusive contra terceirizados, né? E aí, terceirizados, a gente entende que eles também têm que ser protegidos nesses casos, né? Então, a gente pediu muito que os bancos façam, né? Criem esse protocolo e tenham esse cuidado aí. Para que não haja esse tipo de violência nos locais de trabalho. Então, todos esses avanços, né, a garantia de uso do nome social em todos os sistemas, né, porque a gente teve problemas com isso também, de denúncias de pessoas que receberam e-mails com o nome morto, né, com o nome antigo. Então, a gente colocou isso na campanha no ano passado, clausulamos, né? E esse ano eles já trouxeram o retorno aí também, trouxeram diversos dados, né? Sobre a implementação dessas cláusulas, né? Dentro dos bancos. E é isso, assim, a gente usou esse espaço para cobrar os resultados, para colocar, né, novas demandas conforme vão surgindo. E eu entendo que foi muito positivo, assim, o quanto a gente avançou, né, nessas cláusulas, porque, é claro, a gente já tem cláusulas que tratam da população LGBTQIA+, desde 2009. Então, realmente, assim, a CCT dos bancários, ela tem um pioneirismo muito grande nesse tema. Mas a gente conseguiu, né, dessa vez, avançar realmente para as camadas mais vulnerabilizadas da população LGBTQIA+, né? Esse destaque para as pessoas trans é muito importante. Vou falar sobre pessoas trans daqui a pouquinho, porque tem um dado da pesquisa aqui que eu queria levantar contigo. Você falou sobre 2009 agora, sobre a CCT de 2009, e tem uma pesquisa de 2000, saiu de 2019, né? Os dados de 2019, que tem 743, é isso, né? 736, se eu não me engano. 700 e tantas cláusulas voltadas às questões LGBTQIA+, e dessas 449, elas estão relacionadas à questão da extensão dos direitos para casais homoafetivos, né? Ao cônjuge ou à cônjuge. E aí, isso já era, vale a gente dizer que isso já estava pacificado, isso já era
vamos dizer, já tinha virado legislação desde 2011, né, pelo STF. Mas a gente tem que lembrar aqui, como a Bia acabou de dizer, que em 2009, portanto 2 anos antes do STF pacificar essa questão, os bancários já estavam lá lutando por esses direitos, já tinham colocado nas negociações coletivas. E aqui a gente levanta, eu quero que você diga isso, Bia, né? Enfim, para ver se eu estou falando de forma correta mesmo. Mas em 2009, os bancos já conseguiram fazer com que os direitos LGBTQIA+, estivessem nas negociações coletivas, o que comprova que a negociação coletiva, o papel do sindicato é de extrema importância na vida não só laboral, vamos dizer, do trabalhador, na vida profissional do trabalhador, mas na vida pessoal dele também, porque tudo está envolvido. E se não fosse isso, talvez o STF não tivesse pacificado esse tema. Se não fosse a luta do movimento sindical por meio da negociação, aliada, claro, às lutas dos movimentos sociais pelos direitos LGBTQIA+, não teria virado uma legislação em 2011. Estou correto ou não? Eu acho que você está muito correto, porque é isso, né? A gente, enquanto movimento sindical, a gente está lutando ali pelas condições materiais, né, básicas ali, pelos direitos efetivos dos trabalhadores, mas não é só no local de trabalho, né? Quando você pensa, por exemplo, num direito, vamos pensar assim, uma coisa muito básica, que é o vale alimentação. Ele não vai consumir aquilo no local de trabalho. O vale alimentação ele vai usar para comprar comida no mercado e levar para casa. Plano de saúde, por exemplo. Isso, plano de saúde, enfim. Então, todos esses direitos, eles são muito importantes e quando você consegue, né, estender isso para a família, isso é fundamental, né? O trabalhador ter a segurança de que ali seu cônjuge, seu filho, vai poder fazer uso daquele direito também, por exemplo, no caso do plano de saúde. Então, o grande absurdo disso é que até 2009, os bancos não eram obrigados a aceitar, né, as uniões homoafetivas para fins de extensão do plano de saúde, enfim, né, de dependentes e tal. E depois de 2009, eles passam a ser obrigados a fazer isso, né, a aceitar a união estável ou o casamento civil, que aí a partir de 2013, né, a gente passa a ter o direito ao casamento civil, né? E aí é isso, a gente tem lá na nossa convenção coletiva, antes do STF pacificar isso, de que era, né, um direito fundamental, a gente tinha lá na nossa convenção já. Então, as lutas do movimento sindical, elas estão muito relacionadas a todas as lutas de direitos humanos mesmo, da vida dos trabalhadores, né? E isso é muito fundamental. Dá para incluir aí nessa questão da extensão dos direitos, né? Que a pessoa, enfim, consegue garantir a extensão do plano de saúde, do vale-refeição, para uma coisa que talvez seja... não que isso não seja importante, pelo contrário, é muito importante, mas uma coisa que é mais importante ainda, que é a sensação de pertencimento. Perfeito. Eu vou aqui dar um exemplo. Eu sou... vamos dizer que eu não sou solteiro, infelizmente, né? Se quem quiser casar comigo aí, eu tô... Não, é mentira. Mas assim, vamos dizer, eu sou casado com um cara e eu consigo estender os meus direitos para ele. Pô, peraí, eu tô me sentindo dentro da sociedade. Não discriminado, é isso? Exato. Não. Foi isso que eu senti, pelo menos, quando eu consegui lá levar minha certidão de casamento, colocar minha esposa dentro do meu plano de saúde, sabe? De dizer, olha... É questão de dignidade, né? É isso, né? A gente tem esse mesmo direito. É isso, a gente é igual, né? Não é igual, mas tem o direito igual. É isso. Eu acho que isso é muito fundamental. E não tem preço que pague isso, né? É demais. Agora, sobre as pessoas trans que você tinha dito aqui, tem um dado que é o seguinte, sobre a pesquisa que foi feita e que fala, deixa eu achar que está aqui, sobre declarações de apoio à igualdade com destaque às pessoas trans. 69% já declararam, 11% vão fazer em 2025,
3% até o primeiro semestre de 2026 e 17% estão pendentes. De quem a gente está falando aqui? Dos bancos Os mesmo? bancos, isso. Do universo ali, Uhum. porque quando a gente fala dos bancos, né, geralmente as pessoas só têm em mente os 5 maiores bancos, Uhum. né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, só tem isso em mente. Mas existem centenas de bancos, né, no Brasil. Então, esses dados que a Fenaban retornou para nós são de todos os bancos ali, inclusive tem bancos muito pequenos, né? E aí todos esses bancos, né, que são signatários aí da nossa CCT, eles estão comprometidos, né, em fazer essas declarações de apoio, em produzir material informativo para seus funcionários, né? Então, assim, os 5 maiores bancos já fizeram, né? Todos eles. E aí, assim, os bancos menores estão se adequando, né? E cumprindo aí com as cláusulas, enfim, tudo. Agora, tem um outro dado aqui que não é legal, né? Tem bastante coisa para avançar, né? Bastante coisa. Fala para mim do tanto de número de pessoas trans que trabalham no banco hoje, nos bancos. Então, eles trouxeram para nós, né, um dado bem preocupante. Não vou lembrar exatamente o número, mas são menos de 300 funcionários. 233, para ser mais exato. 33 funcionários trans num universo aí de cerca de 430 mil bancários. Então, é realmente uma população muito pequena, né? Muito desproporcional ao número de bancários. A gente ficou bem assustada com esse dado, né? Quando eles trouxeram. Os próprios bancos se mostraram surpresos com esse dado. Eles achavam que eles tinham mais número. E aí a gente levantou novamente, né? Essa preocupação com o ingresso, né? A gente precisa de políticas de ingresso de pessoas trans. Cotas, por exemplo, já existem. Por exemplo, alguns bancos públicos já estão começando a abrir seus concursos com cotas para pessoas trans. Isso é fundamental. A gente já tem aí alguns bancos privados também com políticas, né, que estão implementando ali políticas, mas esse é um ponto que a gente precisa avançar, né? Porque não pode ser uma ação isolada de um banco, de um estado, né, de uma instituição. A gente precisa que isso seja, né, efetivamente uma política. A gente teve também, né, na nossa última convenção, o comprometimento dos bancos com um curso de formação na área de tecnologia, né, para mulheres. E aí também é importante dizer que nesse curso foram priorizados, entre outros grupos vulnerabilizados, as mulheres trans, tá? Então, já tem uma iniciativa nesse sentido, né, de ampliar o acesso aí, o ingresso de pessoas trans nos bancos, né? Mas a gente precisa avançar muito, sem dúvida nenhuma, né? Essas pessoas. E aí também uma questão de permanência ou ascensão depois na carreira também, né, Ali? É uma questão de ascensão, porque essa é a nossa grande preocupação, né? E aí não só com as pessoas trans, nesse ponto da permanência e da ascensão, mas a gente tem que pensar também na população LGBTQIA+, como um todo, porque a gente tem casos muito concretos, né, de pessoas que foram preteridas, né, em processos seletivos para crescer, enfim, né, para tentar aí galgar um espaço legal na carreira, e foram, né, desprezadas ali porque eram parte da população LGBTQIA+. Então, e isso é real, assim, chegam casos concretos para nós, né? Da pessoa, é claro que ninguém vai criar provas contra si, né? O gestor nunca vai dizer que é por isso. Mas já teve casos, inclusive, do colega escutar, ou de alguém vir contar para ele, olha, você não conseguiu por causa disso, disso e disso.
Então, assim, não é É que raro, né? tem certas coisas que você, assim, são nítidas, né? Assim, São. elas são veladas, enfim, né? Você não tem como provar nem nada, mas tá na cara que é isso, né? Não, eu sempre brinco, né? Porque eu falo que. Brinco não, né? Que não tem graça, mas enfim. Né? Passa o tempo, a gente começa a dar risada de desespero. Mas eu mesma já escutei de um gestor meu uma vez, né? Que se eu quisesse subir na carreira do banco, eu precisaria me dar o respeito fora dele. Foi essa a expressão que ele usou. Isso em que ano, de que ano que a gente está falando? A gente está falando de 2015, 2016. 2015. Eu vou pegar esse gancho teu aqui para explicar, para contar até uma história pessoal. E a gente estava falando agora há pouco, era uma coisa que eu até queria ter inserido na conversa já há algum tempo, que era a questão da violência de terceiros, né? Nos bancos, que você falou que você sofre violência do cliente, né? Você sofre violência, às vezes, do teu companheiro de trabalho. O ano era 1987, quando eu comecei a trabalhar em banco. Trabalhei 4 anos e meio antes de me aventurar pela vida da comunicação. Eu trabalhei no Banco Itaú, uma agência de Araraquara, lá no interior do estado de São Paulo. 120 funcionários na época, né? Eram 120 funcionários, uma coisa que hoje também é É inimaginável. imaginável, infelizmente. Desses 120 funcionários, tinha um que se assumia. Um. Tem umas histórias, Bia, que eu vou pedir licença aqui até para a gente estender um pouquinho a conversa, para poder exemplificar como é que eram as coisas em 1987, só para a gente ter uma ideia do tamanho da violência que a população LGBTQIA+ sofre, principalmente as pessoas que vêm daquela época, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o envelhecimento da população LGBTQIA+ também. Então, ano 1987, 120 funcionários na agência de Araraquara, lá do banco, e isso não estou falando do Banco Itaú, acontecia em todos os bancos, em todos os ambientes de trabalho, inclusive, não só nos bancos, mas tinha um que se assumia, né, e que era homossexual, era gay e tudo. Não vou dizer que militava, mas é uma pessoa que se afirmava. Eu sou isso mesmo, pronto, acabou. E a gente ficava olhando aquilo e ficava com medo, né? Porque a gente não podia assumir. Eu jovem, 16, 17 anos, contínuo do banco, morria de medo, de casa, da sociedade. E junto comigo, mais pelo menos uns 3 ou 4 outros e outras, que também não se assumiam, na verdade, não tinham a coragem de mostrar a sua orientação sexual por conta do preconceito. Esse que era assumido, vamos dizer, né, que era, enfim, que todo mundo sabia, enfim, que ele tinha a coragem, a cara e a coragem de ser o que era a pessoa que mais sofria violência dentro do banco. Ironia dos colegas, perseguição dos chefes, dos gerentes. Eu nunca me esqueço de uma situação em que um cliente que volta e meia estava na agência, ele era policial em São Paulo. Eu ouvi ele dizendo um dia, gente como eu, a gente pega em São Paulo e faz o seguinte, a gente mete ele na viatura, dá um cacete e depois joga no Rio Tietê, que nunca mais ninguém vai achar. Olha isso. Nossa. Né? Então a gente morria de medo. E mesmo assim, chefe, na brincadeira, entre aspas, ainda continuava, esses chefes, enfim, os colegas de trabalho, né? Continuavam fazendo piadinhas, daqueles que eles desconfiavam que fossem, como era o meu caso. Eu tinha um colega de trabalho, 1,90 m de altura, ele era modelo, né? Então, assim, tinha preconceito com ele, porque ele era modelo fotográfico, tudo trabalhava no banco. Então, como a gente tinha amizade. Ele não, até onde eu sei até hoje, né, porque ele é casado e tudo, tem filhos, ele é heterossexual, enfim, mas nunca foi uma pessoa preconceituosa nem nada. O chefe chamava a gente de Juma e como é que era? Lula e Juma, né? Juma e... Do Pantanal? Pantanal, isso. Jove. Jove, isso. Jove e Juma. Então, eu era o Jove porque eu tinha um cabelinho, uma franjinha, acredite se quiser, eu tinha um cabelinho em franjinha e ele tinha um cabelinho meio comprido. Isso aconteceu. Então, era assim. Agora, você imagina quando a gente chegava em casa, isso eu não estou falando só numa questão pessoal, mas em todas as pessoas que passaram por aquilo que eu passei, que são milhares, né? Sobre o preconceito, sobre a violência que a gente sofria
como a gente está falando, nos bancos. Exato. Né? Então, eu só queria fazer essa, só para linkar com isso E que assim, você... a gente tem que reconhecer que a gente avançou muito, Uhum. né? Avançou absurdos, assim, enquanto população LGBTQIA+, não só no movimento sindical bancário, não só dentro dos bancos, mas na sociedade mesmo, a gente avançou demais. Mas existem muitos Brasis, né? Uhum. Então, existem muitos lugares onde isso tudo ainda acontece. Uhum. Né? A gente recebe denúncias e casos concretos de situações como a que você passou, né? Lá em 87, acontecendo ainda em 2025. 2025. Exato. Ah. Então, não, é só que a gente também, até por conta desses avanços, né? A gente vive aí, parece um certo recrudescimento, assim, né? Desses preconceitos, enfim. Uma galera aí que de uns anos pra cá perdeu a vergonha de ser preconceituoso, né? Resolveu assumir aí que, né? Sabe, usar do preconceito, digamos. Galera que foi legitimada por um tal de ex-presidente Exatamente. nominável e inelegível aí, né? Presidente, enfim. Certo. E aí, assim, a gente está vivendo um momento no mundo, né, em que a gente tem o presidente né, uma das maiores nações aí, né, das mais poderosas, né, que é os Estados Unidos, sendo abertamente transfóbico e, assim, realmente declarando guerra com a população trans, né? E aí, nisso, a gente percebe uma mudança do mercado. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho isso muito importante. Durante muito tempo, e até hoje em alguns casos, né? O Pink Money foi muito forte, né? Então, tinha uma questão de as empresas serem legais, colocarem a bandeira do arco-íris em junho, né? E fazerem aí, dizerem que tinham políticas lindas, maravilhosas de inclusão e tudo mais, o tal do ESG, né? Que agora está super em alta. E aí, com a eleição do Trump, com a posse dele e essa guerra declarada às pessoas trans, às mulheres, aos negros, enfim, porque ele ele governa para 20% da população no máximo, né? Com essa guerra declarada, a gente vê empresas mudando também os seus discursos, parando de falar sobre diversidade, parando de, por exemplo, a Meta, né, que sempre colocou bandeirinhas e tudo mais, né, que é a dona do Facebook, do Instagram, enfim, do WhatsApp, que sempre colocou bandeirinhas e tinha políticas de inclusão e hoje não tem mais. E não só não tem, como diz lá, né, tá mudando os seus termos e tudo mais para dizer, olha, nós não apoiamos mais, né, inclusão, população LGBTQIA+, não é mais com a gente. Eles estão dizendo isso. E existem, inclusive, bancos lá nos Estados Unidos fazendo esse movimento também, de retroceder, né, nas políticas de inclusão. E aí eu coloco quanto é importante a gente ter conquistado esses direitos lá em 2024, né? Antes desse momento, inclusive, do Trump, porque agora os nossos direitos, eles não estão atrelados a uma lógica de mercado. O que o Trump está fazendo lá ia ter resquício, ia respingar nos bancos aqui? Possivelmente sim, né? Em bancos que têm política internacional, era bem possível que isso acontecesse. E tendência de mercado é isso, né? Muda. Direitos não podem depender de tendência de mercado. E esse é o ponto. Agora, mesmo que os bancos brasileiros viessem a querer, e eu não estou dizendo que queriam, tá? Mas viessem a querer mudar esse rumo, né, de inclusão, esse rumo na questão do nome social, por exemplo, né, do respeito ao nome social, enfim. Se eles quisessem, hoje eles não poderiam. E eles não poderiam porque hoje a gente tem uma convenção coletiva de trabalho
Uhum. que diz ali que esses direitos são fundamentais e garantidos. Sim. E Exatamente. 2026 vai ter uma nova negociação, a esperança qual que é? Qual a expectativa? Que a gente consiga manter esses direitos? A ideia é que a gente consiga manter esses direitos, Uhum. sem dúvida nenhuma, mas é isso, né? É luta, né? Sim. Aí é luta. Para a gente manter a nossa CCT é sempre uma luta, e para a gente avançar é mais luta ainda. Uhum. Então a ideia é que a gente realmente consiga, né, manter os direitos, avançar para de repente uma política mais efetiva, mais incisiva, Uhum. principalmente de ingresso de pessoas trans, né? Que eu acho que nesse momento é uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse aspecto. Então, só para a gente fechar esse tema aqui, eu quero falar com você. Esse vídeo chegou até você, conhece algum bancário, alguma bancária? Manda para ele, porque é de fundamental importância que cada bancária desse país, principalmente quem é LGBTQIA+, seja engajado no ano que vem, em 2026, aliás, tem que estar sempre, mas no ano que vem, principalmente em 2026, quando a pressão contra os bancos começa, para a gente conseguir garantir que esses direitos permaneçam, certo? Perfeito. Vamos aqui mudar, a gente está falando aqui de tragédias da vida, né? Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de show da Madonna, vai. Vamos. Eu não vou deixar a Lady Gaga para lá. Por favor. Não, não vou trazer, não. Ainda em 1987, depois 1990, 89, por exemplo, a Madonna foi uma das primeiras artistas, ou se não a primeira artista, a colocar naquele disco Like a Virgin. Ela teve a ousadia, vamos dizer, na época, de colocar um texto contra o preconceito às pessoas que viviam com HIV ou que tinham AIDS na época, né? Foi uma coisa, ela foi massacrada por tocar nesse assunto. Em 1990, ela lança Vogue, que mudou, eu acho que a estética, né, da música eletrônica, da dance music, principalmente a estética da comunidade queer da época. 1992, ela lança o álbum Erótica, que claramente traz uma quebra de tabu para falar sobre vários temas, e um deles, inclusive, é justamente o HIV/AIDS. Uhum. Né? Na música In This Life, ela conta a história de dois amigos que ela perdeu, né, para AIDS, e fala sobre o preconceito, fala sobre outras questões, como, por exemplo, em Why Is It So Hard, é o nome da música, né? Por que é tão difícil? Ela fala por que é tão difícil uma pessoa amar outra, independente do que ela seja. Enfim, a Madonna tem toda essa história. Uhum. A Madonna tem esse ícone que a gente não pode deixar. Por mais que Beyoncé seja grande, Lady Gaga seja grande, enfim, por mais que todo mundo seja grande, a Madonna abriu, a gente pode dizer isso com completa segurança, que ela abriu o caminho para que todo mundo pudesse se expressar, para que todo mundo pudesse ser aquilo aí e tivesse a coragem de lutar. E aí vem outras na esteira da Madonna, outras, vamos dizer, eu não sei, outras cantoras, eu não vou dar nenhum nome para elas, mas como a própria Lady Gaga. Sim. E eu estou citando as duas aqui, vou traçando um paralelo, vou dizer por quê já. Vem a própria Lady Gaga. Se Madonna fez Express Yourself em 1989, que era um hino ao empoderamento feminino, a Lady Gaga fez Born This Way em 2000, lá vai cacetada, eu não lembro, 2011, né, que é um hino ao empoderamento da comunidade queer. Então, assim, Madonna abriu o caminho. Nenhuma outra cantora talvez teve o ímpeto, ou teve o peso que a Madonna teve nessa quebra de tabu. A gente tem outras cantoras que são não menos importantes, né? Como Tina Turner, Cher, inclusive, enfim, são várias. Mas a Madonna é um divisor de águas. Sim. Né? E aí vem Lady Gaga com essa potência toda. Ano passado coloca 1.600.000 pessoas. Uhum. Outra chega esse ano e coloca 2.100.000 pessoas. Aí outro dia no nosso podcast eu perguntei qual você prefere. Te vou usar dia de perguntar qual você... Não vou perguntar de novo, não. Mas assim, elas duas hoje, principalmente eu acho que no cenário pop, elas têm esse papel, essa voz, que é a nossa voz, né, na sociedade. Qual é a importância de artistas darem visibilidade para a nossa causa? Olha, eu sou suspeita demais para falar, porque eu sou muito Little Monster, tá? Preciso dizer que sou. Mas assim,
Fundamental, porque assim, Ela virou uma cotada aqui. a gente vai ter uma pequena guerra aqui, não, tô brincando. É, eu acho muito importante a gente pensar cada uma dessas artistas no seu tempo, né? Uhum. A Madonna é isso, ela é indiscutível. O que ela fez foi quebrar absolutamente tudo ali no final dos anos 80. Tinha essa questão do HIV/AIDS que era, sim, era tão cruel, né? Que Até hoje, mas era mais ainda, né? mas era muito cruel. Tanta gente morreu nessa época, né? Hoje a gente tem muito mais tranquilidade em relação a tratamento, enfim, acesso a tratamento, né? Embora ainda tenha muito preconceito, enfim, é terrível, né? Mas tudo que a Madonna fez ali foi fundamental. E aí vem a Gaga e ela pega uma outra geração de pessoas LGBTQIA+, que assim, não tem mais a mesma dificuldade que aquela galera de 80, né? São outros problemas. E a Gaga vem falando justamente de pertencimento, Uhum. né? O Born This Way todo é sobre isso, né? Aliás, todo o discurso da Gaga, todo o projeto estético, enfim, da Gaga, a antiestética da Gaga, inclusive, é sobre isso, né? Sobre a gente não se sentir mal, não se sentir menos por ser quem a gente é, né? Então, elas duas, para mim, é fundamental, não tem nem como, sabe, mensurar o quanto a população LGBTQIA+, precisa dessas pessoas, sabe? Precisa desses modelos que não necessariamente estão dentro da nossa comunidade, né? Como parte mesmo da comunidade, mas estão ali como apoiadoras, e estão ali dialogando com outras pessoas e dizendo, ó, tá tudo bem. Eles são gente, sabe? Né? Eles são seres humanos, eles precisam ter direito. Eu acho que eu faço um paralelo, assim, até de uma maneira positiva. Agora há pouco a gente falou sobre a questão de, né, aquela coisa de você legitimar o preconceito, um ex-presidente como foi Bolsonaro, legitimando o discurso de ódio. Exato. Eu, assim, totalmente inverso a isso, né, e de uma maneira muito positiva, Lady Gaga hoje, né, Madonna desde sempre, elas legitimam a nossa mensagem de amor. Exatamente. Exatamente. Eu nunca vou me esquecer, inclusive eu estava no show da Lady Gaga aqui em 2012, né? Eu fui lá no Morumbi. E assim, foi muito catártico já naquele momento, nem se comparou ao Gaga Cabana, que foi absurdamente mais catártico, mas lá em 2012 já foi uma coisa muito impressionante, assim. E aquilo me tocou de uma tal maneira, ver aquelas pessoas, porque em 2012 eu estava com 23 anos, então eu era uma jovem, muito jovem adulta, mas já era adulta. E eu tinha ali na minha volta adolescentes assistindo aquele show e chorando, e olhando para mim e falando assim, nossa, ela fala tudo que eu queria escutar da minha mãe. Vou chorar. Não vou chorar. É isso, sabe? É isso. Para quem passa isso que a Bia está falando, e assim, o nosso caso aqui, não tem como não se emocionar. Exato. É isso, né? Enche o olho de água, porque quando eu escutei isso de um menino, sabe, do meu lado, e aí a gente se abraçou, e por isso que eu falo que esses shows são muito catárticos, porque de repente quando você vê, você tá ali abraçando pessoas que você nunca viu na vida e chorando com elas, sabe? Mas é isso, olha a importância de ter alguém para dizer coisas boas para essas pessoas, sabe? Que muitas vezes não encontram essa compreensão dentro de casa. Então isso é incrível, né? Eu é isso, sou suspeita para falar. Assim, só para a gente fechar, vamos dizer, esse corte aqui, só para provocar aí nos comentários, né, de quem estiver assistindo, é o seguinte, ela falou do Gaga Cabana, falou do show de 2012, eu não vou, é só para provocar comentário, tá? Mas assim, nada disso existiria se não fosse um show de 1989 chamado The Prohibition Tour. Se você não viu, vá ver.
concordo. Isso é indiscutível. Pô, gente, eu tô brincando, porque assim, a Lady Gaga em Copacabana, eu fui no show da Madonna, não fui no show da Lady Gaga, não pude ir, gostaria de ter ido, mas o jovenzinho lá, né, de 2012, que você abraçou, é assim, no show da Madonna, não sei se você foi ano passado, mas é assim, você viu gente da nossa idade, né, um monte de gente brigando por causa do lugar, porque queria ver de qualquer maneira o show, aquela doideira toda, né, que todo show tem. Sim. Mas é assim, você vê de gente emocionada, gente falando realmente das sensações que passam pela mensagem que é passada pela artista, né? No caso foi ano passado a Madonna, esse ano Lady Gaga, com certeza. Mas assim, o jovenzinho que ano passado tinha 53 anos também chorou no show da Madonna. Claro, né? Não tem como. Mas, enfim, a gente está falando sobre Madonna e Lady Gaga, só que assim, a gente tem no Brasil nomes. Aliás, a gente está falando sobre nomes, vai falar sobre nomes do Brasil, mas antes de mais nada, eu queria falar sobre um nome que já se foi, inclusive, infelizmente, por causa dessa coisa terrível que foi a AIDS lá atrás, né, que não dava chance das pessoas sobreviverem, que foi o Renato Russo. Que em 1995, eu acho, 95, 96, ele lançou um disco chamado The Stonewall Celebration, regravando várias músicas que tinham a ver com a comunidade LGBTQIA+. E por que Stonewall Celebration? Era a celebração sobre o bar de Stonewall, que lá em 1969, né, 1969, lá nos Estados Unidos, em Nova York, nos Estados Unidos, a comunidade LGBTQIA+, resolveu protestar contra a polícia que estava oprimindo, né, pessoas trans, inclusive, né? E aí teve toda uma revolta, toda uma rebelião, isso marcou a luta por direitos LGBTQIA+. Eu conheço uma pessoa que inclusive esteve, não nessa revolta, mas posteriormente no local, e que vai passar para a gente agora quais são as impressões de estar em Stonewall, no local de Stonewall onde houve esse acontecimento histórico. Bia Darbellini. É muito lindo, não, é de verdade. Quando eu cheguei, eu fui para esse bar. Na primeira você tem que começar. Exatamente, eu fui a Nova York, né? Uma coisa completamente improvável na minha vida, mas fui. E aí convidaram, vamos num bar, não sei o quê, vamos num bar. Qual é o nome do bar? Stonewall. Eu achei que era uma homenagem. Stonewall, tá, vamos lá. Quando eu cheguei no bar, o bar tem um museu, ele tem toda a história ali sendo contada. Ele continua tendo shows de drag queen, né? É sensacional, assim. Eu fiquei muito emocionada naquela noite, sabe? E ele fica em frente a uma praça, né? Que foi aonde aconteceu toda a batalha ali, né? Com a polícia. E essa praça tem fotos, né? De todos os militantes ali, né, de todas aquelas pessoas que estavam ali lutando. Então, é isso, né? É a história. E é por isso que esse é o mês do orgulho LGBTQIA+. Exato, né? Porque foi em junho de 69. Estou tentando ver aqui quantas pessoas, enfim, qual foi o número de vítimas, mas enfim, teve vítimas e tudo, né? Agora, deve ser uma sensação assim, eu estou aqui. Incrível, quando eu comecei a olhar as fotos na parede, enfim, e aí eu cheguei para uma pessoa e falei, mas é aqui mesmo, então? E eles me confirmaram, sim, foi aqui. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Sabe? Porque eu não imaginava, assim, que aquele bar, ele estava ali em pleno funcionamento e celebrando essa história até hoje, sabe? E aí a gente está falando sobre o Renato Russo para explicar até por que, né, que a Bia acaba de dizer, inclusive, né, por que o mês de junho, orgulho LGBTQIA+, por que é o mês de junho, né, o mês do orgulho, por causa de Stonewall, a revolta de Stonewall. E a gente falou sobre o Renato Russo para falar sobre artistas brasileiros. E aí a gente tem artistas brasileiros, como a gente falou sobre Madonna e Lady Gaga, tá ok, né? Então são ícones assim, mas a gente tem gente muito importante no Brasil. Brasil tem gente que tem lutas, eu vou dizer, até maiores, talvez, né? Lutas mais... Porque assim, sem querer desmerecer nem nada, não é isso. Mas assim, você pega uma Madonna, uma Lady Gaga, que são duas descendentes de italianos, não é? São brancas, olhos claros e tudo. Estadunidense. Exato. Ela é assim, eu acho muito
muito nobre o que elas fazem de pegar todos os privilégios que elas têm, na verdade, né? Enquanto questão étnica, né? Para lutar pelas pessoas que realmente precisam. Se eu tenho um privilégio, eu tenho que fazer desse privilégio algum motivo para lutar por quem não tem. Elas Exato. fizeram isso e tal. Agora, tem gente que nasceu e cresceu sem privilégio. Uhum. Palavra tua, Bia, vai. É impossível não pensar, por exemplo, na Lineker, né? Eu acho que ela... Também sou suspeita para falar, porque eu adoro pessoalmente, né? Eu amo as músicas dela, enfim. Mas que força, sabe? Que potência é essa mulher. E a gente tava brincando esses dias, né, lá em casa, que, poxa, é impossível ir num show da Lineker, porque ela esgota absolutamente todos os ingressos, né? Aqui em São Paulo, ela fez, acho que foi 5 noites, num espaço grande, assim, e a gente não conseguiu comprar, porque esgotou tudo muito rápido, enfim. E aí veio a grata surpresa de que ela faria um show na virada cultural De São Paulo. de São Paulo. A gente foi, né, pro show dela da virada cultural e foi uma coisa impressionante. Foram 120 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, se espremendo, tentando entrar nas ruas laterais, nas ruas à volta ali, para ver a Lineker, que é uma mulher trans, negra, né, que veio também de Araraquara, veio você, né? E aí é muito louco, né, pensar nessas contradições. Agora eu vou dizer que veio de Araraquara, e aqui é o meu lugar de fala, porque Araraquara não é uma cidade hoje, ela é uma cidade média, não é uma cidade tão grande, é uma cidade onde você tem, como maior parte das cidades do interior desse porte, uma elite fechada, que discrimina, mas apesar de a gente ter tido governos do PT, né, você ainda tem uma elite muito fechada lá, que discrimina, que tem preconceito. Não é fácil. Não. Não é fácil. Eu também, e nesse ponto eu também tenho lugar de fala, porque eu morei 10 anos da minha vida em Taquaritinga, ao lado de Araraquara. Lado de Araraquara. Exato. Pior ainda, porque é menor ainda, né? É muito difícil, tem essa mesma elite fechada, esses preconceitos todos. Coronelismo. E é isso, né? Para nós na adolescência é tudo tão difícil, né? Até para se relacionar é muito difícil, porque a gente não sabe nem com quem a gente pode se relacionar de fato. Você perde na verdade, assim, você perde nessas cidades do interior, e assim, eu tô falando isso porque eu não conheço a história, apesar de ter, assim, a gente conheci, já vi uma peça da Lineker, né, com um grupo de teatro, que era algo assim, não era profissional nem nada, minha sobrinha participava também, enfim, fazia parte da turminha e tudo. A gente tem a deputada estadual hoje, Tainara Faria, também, né? Fazia parte dessa turminha e tudo, né? Que são pessoas também que a gente tem que tirar o chapéu para a luta que fazem, né? Enfim, em prol da comunidade queer. Mas, enfim, eu estou falando isso porque, assim, não é fácil crescer numa cidade assim, porque assim, numa juventude isso deve ter acontecido, volto aqui, né? Sem querer perder o fio da meada, mas volto ao caso de Lineker, porque você não sabe realmente com quem que você se relaciona. Em Araraquara, no interior, talvez isso não aconteça muito, nas capitais acontece mais de você, às vezes, sair com uma pessoa, de você conhecer alguma pessoa e você está exposto à violência, né, ao perigo, você não sabe com quem você está saindo, se você pode se relacionar com aquela pessoa que você conhece num aplicativo, por exemplo, que você conhece na internet, ou que você conhece mesmo em algum lugar, que você acha que a pessoa vai ser legal com você, ela chega depois te dá um boa noite Cinderela, ou depois ela te mata, ou ela te agride. Exato. Essas coisas, então, e aí você pega no interior, né, assim, não que você não tem muita possibilidade disso acontecer, por ser uma cidade menor, Sim. mas ainda assim é difícil você saber com quem você vai lidar. Se você perde a juventude sua juventude é sequestrada. Porque a gente tem medo até de chegar em alguém para conversar, para não tem essa possibilidade, né? A gente é isso, a juventude é sequestrada. Obrigada. Porque é isso. E assim, e aí é muito louco, voltando, né, para Lineker, enfim, é muito louco ver uma artista, né, trans, que
enfim, ela é muito incrível, ela é maravilhosa, ela já ganhou o Grammy, não é à toa, né? É, ser hoje uma das pessoas que mais bota gente em show no país que mais mata pessoas trans, Uhum. né? Ela ter, de alguma forma, furado aí uma certa bolha, porque por mais nicho que seja, ela furou, né? Hoje muita gente conhece a Lineker, para falar bem, para falar mal, mas conhece. E aí é muito doido, assim, essa contradição social que a gente vive, né? Porque é tanta violência contra nós, mas aí a gente vai e bota 120 mil pessoas na Ilha Baú e não tem uma briga, sabe? Aí a gente vai e coloca 2 milhões e 100 mil pessoas em Copacabana e, assim, zero ocorrências graves. Uhum. Então, isso... Pra ficar num lugar ali para conseguir ver o show. Exato. Sim, mas não teve nenhuma ocorrência grave de violência. Pelo contrário, né? Tinha uma ameaça gravíssima Pelo outro lado, né? do outro lado ali de Sim. querer, né? Fazer um atentado ali, enfim, mas que felizmente foi frustrado. Mas é isso, né? A gente é alvo de tanta violência e os nossos espaços são os mais seguros. Exato, exato. Isso. E aí a gente pode citar outros nomes aqui só para fechar esse ciclo aqui, esse tema, né, do nosso Contraficast de hoje, né, falando sobre os artistas, a gente pode citar outros. A gente falou sobre Renato Russo, falou sobre Lineker, a Linda Quebrada também, que saiu, Maravilhosa, de Alu. né, Daniela Mercury mesmo, né, que teve também, que foi uma mulher no Brasil que teve a coragem, a cara e a coragem de se assumir, né, de ser o que era. Eu não gosto muito desse termo de se assumir, tá? Eu vou já deixar claro aqui que eu já fico muito incomodado. Você é assumido? Cara, eu sou o que eu sou, sabe? Você já se assumiu heterossexual? Ser quem a gente é. Enfim, Exatamente isso. enfim, ela abriu a sua vida para todo mundo, né? E ela é criticada, Daniela Mercury, por isso, mas ela é amada muito mais por ser Daniela Mercury, né? Ela sou o que ela é, por ser Também, né? Daniela Mercury, né? E que mais, assim, a gente falou Linda Quebrada, você citou mais uma pessoa que era De Alu. de Alu. A de Alu é uma cantora, inclusive, ali da região metropolitana de Belém do Pará, tá? Que tá também aí crescendo incrivelmente, assim, na carreira. E eu adoro também, eu acho ela incrível. E é isso, né? Uma pessoa que começou a carreira dando um nó na cabeça do conservadorismo, porque era uma pessoa ali, é uma pessoa meio que não binária, né? Que é isso, deixa todo mundo pensando quem é, sabe? E aí agora, né? Ela tá aí, enfim, maravilhosa, fazendo também, esgotando ingressos aí, eu tô achando o máximo. E aí, falando de, né, gerações anteriores, vamos falar de Mato Grosso, Exato, né? de Deus, né? Em Mato Grosso. E não menos importante do que nem Mato Grosso, a banda Fresno. Não, calma, gente, sabe? Hoje eu sou uma cunhada interna aqui, porque a gente tem aqui o nosso companheiro de trabalho, Henrique, que era fã da banda Fresno, ele citou quando a gente estava aqui pré-conversando, né, aqui fazendo enfim, combinando mais ou menos, ou levantando alguns temas que a gente podia falar nessa conversa, ele citou a banda Fresno e realmente, né, mas vamos falar aqui, depois a gente fala da Fresno, mas vamos falar do Ney Matogrosso, que é... Né? O Ney Matogrosso, que inclusive no cinema é interpretado pelo ator. Como é que é o nome dele? Ele. Jesuíta. Jesuíta Barbosa, que é um homem gay também, que já fez outros filmes também com temática LGBTQIA+, tem um filme que ele faz com outro ator que eu também não vou lembrar. Tatuagem, que é maravilhoso, assim, sabe? Que trata da arte, trata da cultura, trata do amor, da relação de afeto entre pessoas, né? Dos dramas, inclusive. E que são pessoas que a gente pode incluir nesse rol também, né? Assim, são pessoas que estão dando visibilidade pra gente. Exato. Não, e é isso, né? O Ney tem uma história aí, pô. Plena ditadura militar. Pai militar.
né? O cara foi lá, Vai, botou uma maquiagem, inspirou bandas internacionais, Exato. inclusive, né? Isso. O Kiss é inspirado nos Secos e Molhados, para quem não sabe, né, estejam sabendo, né? E quebrou um monte de barreiras ali, né? Uhum. E fez sucesso, e faz sucesso, e é incrível. E tá aí com seus 80 e não sei quantos anos, Uhum. e segue fazendo as performances. Segue bailando. Segue bailando. Exato. E aí, assim, ele vem da época que ele era da ditadura militar, ele tinha um pai militar, a gente está falando aqui todo sobre essa questão do etarismo, vou te perguntar já já o que é envelhecer, apesar de que você não envelheceu ainda, mas você domina o tema, você sabe o que é, né? O que enfrenta a população que eu já estou começando a enfrentar, inclusive, por já ter mais de 50. Mas, enfim, vamos voltar no Ney. O Ney teve um pai militar, né? Enfrentou o pai, enfrentou o sistema, enfrentou todo mundo, e era uma outra época. A gente sabe que essa época, contei a história do banco, contei a história como era, enfim, como era mais difícil, a gente tem falado sobre tempos passados e tudo. E aí vem, a partir dos anos 2000, uma nova geração. E aí que eu quero colocar a banda Fresno, porque o Henrique aqui, nosso amigo, ele bem lembrou que a comunidade emo na época, apesar de metralhada pelo seu jeito de ser, né, tal, enfim, as pessoas, enfim, sempre vai ter gente para criticar o jeito de ser das pessoas, né, óbvio. Mas eles eram muito apoiadores da diversidade. Sim. Né? Foi uma, eu acho que foi uma galera que chegou realmente para falar, opa, peraí que o mundo daqui para frente vai ser diferente, né? A comunidade emo, ela tinha muito essa característica, né? De pegar o que tinha ali da rebeldia do rock and roll, né? Do metal, enfim, né? Desse visual mais pesado e tudo mais. Mas é isso, era uma comunidade que falava assim, não, a gente vai ser pesado, mas a gente vai falar do que a gente sente. Uhum. Que é isso, essa é a definição do emo, né? É esse rock com sentimento, com expressão. Liberdade, principalmente, né? Porque, assim, Então é isso, as pessoas se sentiam muito abraçadas também, né? o Pela comunidade. o rock com sentimento, o pop com sentimento, ele era feito de maneira heterossexual até então, Sim, né? Assim, sempre exato. foi. Era difícil você ver, a não ser por Bohemian Rhapsody, né? Que ainda não é um romance, né? Não falam de uma história de amor, mas fala sobre uma história. Para quem não conhece a história, né? Não sabe o sentido de Bohemian Rhapsody do Queen, é a descoberta do Freddie Mercury como homossexual. Sim. Né? É o despertar, quando ele fala, Mama, I just killed a man. Mama, eu matei um homem. Eu matei o que eu era agora eu sou. Eu mesmo, né? Agora eu tô matando o microfone, tô batendo no microfone. Né? A partir de agora eu sou isso, né? E tem toda essa história. Mas era quase tudo heterossexual, né? Ou pelo menos a maioria, grande maioria era heterossexual. E aí vieram. E aí veio essa galera. Não, enfim, e tem. Não era uma comunidade que era especificamente LGBTQIA+. Uhum. Mas era uma comunidade que começou esse movimento de abraçar e de que, assim... O amor não tem fronteiras, não tem que ser uma orientação sexual, não. Então, né? E eu até brinco, né, que agora, da geração Z para frente, isso vai ser cada vez menos uma questão, né? A gente percebe, assim, os adolescentes agora com muito mais tranquilidade para falarem sobre isso, para serem quem são, para dizer, sim, eu brinco que não existe mais hétero, né? O futuro é bissexual, assim. Agora, mas a gente está falando sobre tudo isso, falando sobre essa nova geração, as novas gerações e tudo. Isso é brincadeira, tá, gente? Para eles é muito mais fácil, né? Para eles é tudo muito mais fácil. Eles deixam as coisas mais leves, eles deixam as coisas mais fáceis. Mas para quem vem lá de trás, inclusive no que se refere a ter acesso, a gente fala sobre políticas públicas e acolhimento, inclusive, ainda a coisa é diferente, né? E o que a gente percebe muito hoje é a questão do etarismo, principalmente no que se refere às pessoas LGBTQIA+. Então, se você tem hoje, por exemplo, a gente volta aqui na campanha da diversidade, se você tem aqui hoje uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa negra, pessoa com deficiência,
uma pessoa, enfim, de qualquer pessoa que seja vulnerabilizada. Se somar a isso, né, sou negro, sou LGBTQIA+, e tenho mais de 50, tenho mais de 60. Sou mulher, sou LGBTQIA+, tenho mais de 50, mais de 60. Enfim, qualquer desses segmentos minorizados, vulnerabilizados, se juntar à questão da orientação sexual, coisa dobra de preconceito, dobra de discriminação. Então tem uma coisa é fato, a gente tem uma moçadinha, vamos dizer, né? Usando um termo bem anos 90, Sim. uma moçadinha aí que está bem esclarecida para essas coisas, que Sim. tem um outro caminho, mas a gente ainda tem a população mais velha, população que vem de uma outra faixa, que não consegue às vezes ter acesso a políticas públicas de acolhimento, de saúde, até na questão, por exemplo, como a gente estava falando sobre a união homoafetiva, a extensão dos direitos, isso na categoria bancária já é uma conquista, mas, como você mesma disse, nos vários Brasis que a gente tem, e nas várias categorias que a gente tem, em muitas a gente não consegue isso. Pelo contrário, isso até pode ser até um fator de demissão, de perseguição e etc. O tema da maior parada do mundo em 2025 é o envelhecimento da população LGBTQIA+. Eu vou pedir para você falar sobre esse assunto, porque é uma questão que é preocupante, cada vez mais, e aqui eu me incluo como pessoa de mais de 50 anos de idade, cada vez mais as pessoas mais velhas, LGBTQIA+, estão enfrentando mais preconceitos, mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, a políticas públicas, a tudo. Então, vamos lá. Começar a falar sobre Falei muito, né? isso. Não, é ótimo isso que você trouxe, porque é super importante. Primeiro que eu queria, eu sou uma otimista incurável, tá? Então eu preciso dizer primeiro que bom que a gente começou a envelhecer. Uhum. Porque é uma coisa nova, uma população LGBTQIA+ envelhecida, porque a gente não chegava. A gente não... É verdade. A gente não chegava. Se chegava, ninguém sabia, ninguém podia saber, né? Exatamente. Éramos Chegava- casais com chegava- nossas mulheres e esposas e filhos, etc. Exatamente. Então, hoje a gente tem, né, pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas trans, idosas, é incrível, Uhum. né? Então, vamos lá. A gente está vendo aí surgirem, né, uma série de organizações mesmo que estão tratando especificamente desse tema. E é muito importante a parada desse ano vir com esse tema, porque é isso, agora a gente precisa mostrar, Uhum. dar essa visibilidade, né? Que a gente sempre fala sobre a questão da importância da visibilidade, né? Então é isso, agora a gente está chegando na terceira idade, né? Enquanto Uhum. comunidade aí, e agora a gente precisa visibilizar isso, porque ainda é uma galera que muitas vezes não teve acesso ao casamento, né, igualitário. É uma galera que por uma série de motivos é muito sozinha, tem uma solidão muito grande nesse envelhecimento, né? Porque é isso, muitas vezes porque não foi um direito dado àquela pessoa de ter uma família, né? Então, é isso, a gente precisa cada vez mais pensar em moradia, né? Porque essa é uma questão, Uhum. né? Acesso à saúde, enfim, cuidado. Eu acho que é uma população, principalmente essa galera que hoje tá idosa, porque essa galera pegou o começo de tudo, Uhum. né? Quando eles chegaram era tudo mato. E aí essa galera precisa muito de política pública, sabe? De a gente pensar mesmo essas questões, acesso à saúde, de moradia, de direito ao trabalho, porque aí Então, você passa por vários temas, né? é uma série de Direito- questões de dignidade básica, assim. Direito até o próprio direito ao nome social a gente pode incluir nisso, Sim. enfim, e várias outras Uhum. coisas que são políticas públicas que
que as pessoas mais velhas precisam e que todas elas precisam, na verdade. Você tem, enfim, não só a população LGBTQIA+, mas todas as pessoas. A gente está falando aqui sobre as pessoas LGBTQIA+, porque a discriminação é maior. Sim. E aí você pega, por exemplo, as pessoas trans, que bom que a gente tem pessoas trans mais velhas, né? Né? Só que as pessoas trans hoje, por exemplo, se pegar principalmente as mulheres trans hoje, as mais novas, elas já têm uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho. Você imagina as pessoas mais velhas, Não, né? é inimaginável, né? Porque é isso. A gente está falando aqui sobre a dificuldade de ter pessoas trans dentro dos bancos, né? Por exemplo. Que a gente precisa pensar em políticas de acesso, e aí isso também casa com outras políticas públicas, por exemplo, de permanência na educação, né? Que hoje a maioria das mulheres trans, elas não conseguem nem terminar ali a sua educação básica, porque são muitas vezes expulsas desses espaços, né? E expulsão... Existem muitas formas de expulsar a pessoa, né? Elas são excluídas, na verdade. Elas são Exatamente. excluídas, assim, chega um momento em que Exclui alguém. se eu sou uma mulher trans, eu estou num ambiente que não me acolhe, que não me aceita, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar ficar ali. 5, 6 horas por dia sem usar o banheiro. Sofrendo bullying, né? Essas coisas. Então, Tem mais um detalhe também, questão, você está falando da educação, mas tem a questão da saúde também. Por exemplo, você tem dificuldade hoje, com as pessoas trans principalmente, né? Se uma mulher trans no acesso à saúde, se ela vai no urologista, se ela vai no ginecologista, e aí os serviços de saúde ainda não estão preparados para isso. E aí, quando a gente fala sobre acesso, é sobre isso também, né, Bela? também, a gente tem, né, por exemplo, o SUS, né, Viva o SUS. A gente tem aí os ambulatórios trans, né, que são especializados e tem todo um atendimento multidisciplinar ali, incrível e tudo mais, mas ainda não tem para todo mundo, né? É um fato que para você acessar, você precisa estar numa capital, né? Você não tem esse acesso facinho, assim, tranquilo, né, em qualquer lugar. Então, tem ainda muitas essas dificuldades e é isso, isso é muito questão de política pública, né? Que precisa ser pensada, precisa ser direcionada para isso. A gente tem agora, né, novamente, uma Secretaria Nacional pensa, né, a população LGBTQIA+, está vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Essa é uma política que está sendo refeita do zero, também, porque a gente teve aí no governo anterior um desmonte completo de qualquer questão, né, para isso, de qualquer política para isso. Mas é isso, e quando a gente sempre fala das intersecções nesse sentido, né, que quando você você é minoritário, você é uma pessoa negra, mas você também é LGBTQIA+, mas aí você também é idoso. Enfim, você vai juntando essas questões e vai ficando cada vez mais difícil. Então, precisa ter um olhar direcionado. Aí a gente está falando sobre políticas públicas e essas demandas, e aí eu vou, já para a gente, enfim, encerrar nossa conversa, infelizmente, né, porque... Tá bom demais. Tá muito gostosa essa conversa, mas a gente precisa falar da conferência, né, nacional LGBTQIA+. Você vai participar? É por meio da conferência que a gente leva essas demandas? Como é que funciona a conferência, Bia? Então, eu não sei se vou conseguir participar, né, porque tem uma questão de dificuldade aí para sair como delegado, enfim, mas também estarei representada lá, caso não consiga, né, sair como delegada, estarei muito bem representada por outros companheiros lá e companheiras. Mas é fundamental, né? São espaços que também estão sendo reconstruídos depois de muitos anos sem processo de conferência, né? Porque lá em 2016, quando houve o golpe, né, contra a presidenta Dilma, toda essa estrutura de espaços consultivos, né, da população, e a conferência é isso, ela é um espaço de construção de ideias, né, de políticas públicas, enfim, da gente colocar as nossas necessidades ali
e isso ser direcionado ali dentro do governo, falar, ó, é isso que essa galera precisa, né? Por isso que elas têm que ser tão plurais, tão representativas, né? Tem que ter gente do país inteiro, porque tem que ser de acordo, né, com as realidades ali de cada um que está contribuindo, né? Então, é muito fundamental, que bom que a gente conseguiu retomar, né, esses processos de conferência. A gente já teve aí várias, estamos, né, na construção da conferência LGBTQIA+, estamos na construção da conferência de políticas para mulheres também, e aí inclui-se, né, as mulheres trans, que também vão estar nesse grupo. Então, é isso, é um espaço para a sociedade levar as demandas, né? A sociedade de forma mais ou menos organizada, né? Porque tem as organizações, tem as ONGs, tem uma série, mas tem também pessoas que vão participar, né? Ali, independentes, enfim, e que é fundamental para que o governo consiga, né, tá municiado ali das necessidades mesmo, né? Saiba o Que que as a pessoas população precisa, né? Exato. A conferência, na verdade, é uma grande expressão da democracia, por isso elas são tão importantes aí. E aí tem conferências várias, né? LGBTQIA+, das mulheres, das cidades, enfim, são várias. Conferência Nacional LGBTQIA+, você pode jogar aí no Google, que você vai ser redirecionado ou redirecionado à página da conferência para você saber, estar por dentro aí do que é. E até participar desse processo, caso você tenha algum tipo de ligação ou que você conheça alguém que vá ser delegado nisso, para você levar as suas demandas, enfim. A coisa começa, né, das bases mesmo para que cheguem lá. É democracia direta, né? É um exercício Exato. democrático ali que você faz diretamente, porque democracia não é só votar, né? Cada 2 anos. Não é só isso, né? Se for só isso, então não é democracia. Exatamente. Gui, a gente está chegando ao final desse Contrafcast, já passamos até de 1 hora aqui, mais de 1 hora de conversa boa. Eu quero, na verdade, não quero te perguntar nada agora. O que eu quero fazer é o seguinte: qual foi, pessoal ou sobre questões técnicas ou sobre a questão, enfim, qualquer coisa que eu não te perguntei nessa conversa e que você gostaria que eu tivesse perguntado e que está aí no seu coração que você quer falar? Gente, mas você me perguntou tudo. Não, foi ótima. A nossa conversa foi super completa. Eu não sei, eu acho que tá tudo. A gente falou muita coisa. Mais de 1 hora de conversa, não tem como não ter falado. Então eu queria agradecer, Bia. O assunto nunca se esgota. Neste momento, assim, eu acho que. A gente só encerra esse Contrapcast, então, falando, né, dando aqui falando sobre a campanha da diversidade da Contraficute, campanha que está aqui na nossa tela, Equidade, Diversidade e Inclusão, uma campanha da Contraficute, para você ficar atento aí ao portal da Contraficute. Também as redes sociais, né, as nossas redes sociais para acompanhar isso, participar também, comentar, enfim, né, tá junto com a gente nessa, tá? Falando sobre isso, né, agradecer aqui a Bia Garberini, que é secretária de Juventude da Contraficute e também faz parte do coletivo nacional LGBTQIA+, da CUT, e encerrar com a velha pergunta, que agora vai: Lady Gaga ou Madonna? Só vale uma. Ai, Lady Gaga. Madonna. Brincadeira, gente. Obrigado, Blue. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Contrafcast. Até a próxima.